Bom, para falar exatamente sobre essa conexão 24 horas, 7 dias por semana, é que a gente vai conectar agora Eric Bretas, diretor de produtos e serviços digitais da Globo. Olá, Eric. Eu já vou começar te mandando uma pergunta, porque você sabe que eu não me seguro. Eu queria saber se quando as pessoas acessam os canais digitais da Globo, elas estão buscando mais informação, diversão ou se é uma mistura de tudo isso? Boa tarde, Renata. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos que estão acompanhando aqui o nosso Audio Day. Que prazer estar com vocês nesse dia tão especial. Bom, a tua resposta. Elas buscam tudo, né? A gente, na Globo, a gente quer falar com todo mundo. A gente quer falar com os mais jovens, a gente quer falar com os mais velhos, a gente quer falar com os mais ricos, a gente quer falar com os mais pobres, com os mais urbanizados, com aqueles que estão no campo. A gente fala todos os meses nas nossas plataformas digitais com mais de 100 milhões de pessoas. Esse alcance somado aí já chega perto de 110 milhões de pessoas. Então, a gente precisa ter assunto para falar com todas essas pessoas que têm gostos muito diversos, interesses muito diversos. E o que nós estamos buscando agora é ampliar o cardápio de conteúdos, a possibilidade de conversas que nós vamos ter com todas essas pessoas, trazendo para as nossas plataformas ainda mais vozes, né? Vozes do mercado independente, buscando parcerias, buscando diversidade, com produtores, com parceiros do mercado independente. Mas a gente quer falar com todo mundo e quer servir jornalismo, entretenimento, esporte, o cardápio completo de informação e entretenimento. Eric, você falou muito sobre parceria, sobre essas trocas que a Globo está fazendo com os produtores independentes. Conta pra gente quais são os temas que estão no radar da Globo nesse momento no mercado. Como vocês acabaram de ver aqui no vídeo, os podcasts da Globo nasceram em redações jornalísticas, né? Nasceram nas redações do G1 e do GE, principalmente, né? Nossas redações de jornalismo e esporte. O passo que a gente está dando agora é ampliar as vozes que vão falar e buscando parcerias com o mercado independente, trazendo produtores independentes que vão também trazer as mensagens deles para as nossas plataformas, e com isso a gente amplia o leque de possibilidades. Porque quando as redações jornalísticas fazem podcast, elas vão fazer aquilo que elas sabem fazer de melhor, né? A reportagem, a entrevista, em alguns casos, investigações jornalísticas, o true crime, que é um formato que tem se destacado bastante. Mas quando a gente vai ouvir tudo o que o consumidor quer, ele quer tudo isso que eu acabei de falar, mas às vezes ele quer coisas como astrologia, às vezes ele quer coisas como dicas para ir melhor no mercado de trabalho. Às vezes ele quer falar de games, né? Pode ter um adolescente mais jovem, né, que é fanático ali em determinadas modalidades de esportes e que é um podcast, né, os momentos ali de deslocamento dele, que fale de esportes e de games. Então a gente tem que ter a nossa antena muito bem afinada para ouvir todos esses desejos que vão além do que aquilo que é tradicionalmente produzido nas redações jornalísticas e que tem muito valor e que vai continuar sendo produzido e vai continuar sendo distribuído. A gente estudou, por exemplo, o mercado chinês, né, de podcasts. Podcasts são uma coisa muito grande na China. E tem todo tipo de podcast que vocês podem imaginar, né? Tem, por exemplo, um podcast que ensina as pessoas do interior a falarem com sotaque de Pequim, porque na China é sinal de status. Quando você tem um sotaque parecido com o sotaque da capital, é um sinal de status econômico, profissional, social. Então, até isso tem, né? Esse é o tipo de podcast que eu não vejo aqui surgindo no Brasil, né? Hoje, assim, é um charme até alguém que fala interior, então a gente não quer mudar o sotaque de ninguém, mas vejam que até, assim, alguns mercados, até esse tipo de demanda. Então a gente precisa realmente ter as nossas antenas muito bem afinadas para captar essas tendências. Eric, o olho da produtora aqui começa a brilhar quando você fala de tantas e infinitas possibilidades. Eu quero saber quando é que é o próximo pitch, se eu já posso sair daqui correndo e ligar para o Fabinho. Pode ligar para o Fábio, para o Gui, que vai falar mais tarde aí. A gente vai ter vários processos, vários canais para receber muitas propostas dos produtores independentes e trazer esses novos projetos aqui para dentro das nossas plataformas. Eric, mais do que visão, você tem a vivência do mercado americano, que é uma referência importante para o mundo do áudio digital. Então, dá um quadro para nós. Como é que esse mercado está do ponto de vista de números, da economia e também da presença do áudio na vida das pessoas? É bem interessante isso, Renata. Assim, eu estou aqui no meu terceiro ano, né, de vida na Califórnia e eu acho que tem uma diferença assim, que eu percebi assim, de viver, de morar aqui, né? Como é que a gente é cercado por microfones, né? Por microfones e também por alto-falantes, por caixas inteligentes. Aqui na minha casa eu tenho 5 ou 6
smart speakers, né? As minhas filhas de 9 e 4 anos conversam, né? Conversam com a Siri, conversam com o Google, conversam com a Alexa. E isso foi uma alavanca, isso vem sendo uma alavanca também importante para o áudio digital no mercado americano. Os podcasts no mercado americano estão chegando aqui nesse ano de 2021 a 1 bilhão, quase 1 bilhão de dólares de receita no mercado publicitário, por conta dessa pervasividade, né? E também por conta do desenvolvimento, né? Os formatos são muito profissionalizados, eu acho que eles já estão, talvez, aí há 10 anos, assim, de um boost, assim, realmente de um momento muito positivo no mercado de podcast americano. E a gente pode imaginar que talvez a gente esteja 4 ou 5 anos atrás e está indo também nessa direção. Eu sou muito otimista que o mercado de podcast brasileiro vai se desenvolver nessa mesma direção, tanto em termos de receita publicitária, quanto em termos de profissionalização da cadeia de valor. Essa é uma aposta que a gente na Globo está fazendo. Já que você está falando de receita publicitária, a gente tem aqui várias agências, vários anunciantes acompanhando o evento. Por que investir em podcast? Por que as empresas deveriam investir em podcast? Como é que os temas que a gente aborda, as conversas que a gente propõe, as comunidades que a gente engaja, podem construir marca? Juliana, eu acho que o podcast talvez seja o meio mais eficiente para cultivar uma audiência fiel, engajada, que retorna sempre, que ouve tudo até o fim. É muito impressionante o podcast por ele ser esse meio, né? O Jorge falou de proximidade, né? Então o áudio tem essa proximidade e às vezes um mergulho mesmo. Quando a pessoa está ouvindo um podcast, né, ela mergulha naquele tema, ela mergulha naquele assunto, né? Pode ser que ela esteja na esteira, né, fazendo ginástica, mas a cabeça está ali muito concentrada naquela mensagem que está vindo, ou às vezes ela está num deslocamento, no trânsito. O fato é que as condições para a absorção da mensagem são muito positivas. E claro que a mensagem publicitária também se beneficia disso, né? Especialmente aquela que é muito integrada, de maneira muito orgânica, né? A gente vê alguns podcasts aqui no mercado americano em que o intervalo comercial é como se fosse também pequenas reportagens que vão falar sobre o anunciante, né? Então, quem tem essa habilidade de se integrar de uma maneira mais orgânica consegue se beneficiar ainda mais desse ambiente, dessa atmosfera de acolhimento e de imersão que o ouvinte tem no podcast.